Ontem eu tava irritada. Acordei irritada. E aí eu comecei a ficar irritada pelo fato de eu estar irritada porque eu não conseguia achar o motivo pelo qual eu estava irritada. E naquele momento que eu percebi que eu estava irritada, eu fui entender, procurar, olhar pro meu cérebro e entender claramente por que eu estava me sentindo daquele jeito tão irritada. Eu estava irritada ao ponto de a Lena, que trabalha aqui em casa, estava varrendo o chão. E eu estava tão irritada que o barulho dela, a vassoura, o barulho tava me irritando, tava ficando nervosa. E aí eu cheguei pra ela e falei assim: Helena, você pode, por favor, começar lá pela sala e não aqui pelo corredor do meu home office, porque se você puder, por gentileza. E ela meio que foi assim, sem entender o que tava acontecendo. Como é que a gente lida com irritação? Porque não tem como a gente falar que a gente não vai se irritar nunca na vida, porque é impossível. O ser humano que não se irrita com nada, que não acorda um dia irritado, cara, esse não dá pra entender, entendeu? Eu não entendo, entendeu? Eu não entendo. Como é que lida? Como é que resolve? Como é que faz pra sair dessa situação? Depois que eu saí daquele estado, eu fiquei procurando o porquê, como que eu tinha conseguido sair daquele estado. E a primeira coisa que eu vi claramente que eu fiz quando eu estava... Porque quando você tá irritado, você perde meia noção, né? A gente perde meia noção do que a gente quer pensar, tem hora que a gente não quer fazer nada, pensar em nada e... Ontem eu acordei assim. Então a primeira coisa foi assumir. Eu assumi que eu estava irritada. Esse é o primeiro fato, a gente tem que assumir. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente não assume. A gente fica achando e buscando o culpado e, sei lá, dando um motivo claro. Até eu estava irritada e até naquele momento que eu estava irritada, eu não tinha achado um motivo claro por eu estar irritada. Eu acordei, mas porque eu tava muito irritada, você não tem noção. Você não tem noção. E aí tá, primeira coisa é assumir. Eu assumi que eu estava irritada. Segunda coisa que eu fiz, eu avisei as pessoas do meu convívio próximo que eu estava irritada. Eu avisei pra Lena, que trabalha aqui. Eu avisei pro meu marido, Márcio. Falei, Márcio, tô irritada. E ele falou, nossa, o que aconteceu? O que houve? Por que você tá irritada? Eu falei, não sei. Eu estou irritada, não sei. Então a primeira coisa, eu assumi pra mim. A segunda coisa, você avisa aos navegantes. Então avisa as pessoas que estão com você ali no seu dia a dia pra não causar atrito. Eu avisei. A terceira coisa que eu fiz foi... Aí eu parti por um estudo profundo para tentar identificar o porquê que eu tava irritada. Então você tem que assumir, avisar as pessoas do lado e por quê? Tem que descobrir, tem que ter uma coisa plausível para explicar uma irritação. Ela não pode ser... A gente não pode aceitar que ela seja tão fisiológica assim. Tá, tem alguma coisa que tá remetendo uma irritação. Pode ter certeza que tem. Eu fui atrás de tentar pensar nisso, o que tava me deixando assim, tentar falar sobre isso até mesmo pra mim mesma. Tá, aí identifiquei o problema, inclusive, era a sede, a gente tá vendo a sede da empresa, e aí deu uns pepinozinhos lá, que o cara do ponto falou que ia quebrar muito e tal, e deu uns problemas na obra, aí a gente teve que ver outra obra. Isso no início da semana, e aí eu vi que aquilo que tava me deixando assim meio... E aí a partir do momento que você assume, avisa, identifica o porquê, você tem que virar o teu cérebro e ir pra cima de resolver aquilo. Então eu peguei automaticamente, liguei pro meu irmão já tava resolvendo, indo atrás de outro ponto pra sede, desenhando, ia falando com os arquitetos e tal, aquela coisa toda. E aí ele foi, eu falei, deixa eu ir com você. Eu fui, a gente foi, visitamos vários outros pontos que poderia ser a sede e tal, e estamos no processo de negociação. Então, a partir do momento que você vai em busca da solução, quando eu voltei daquele processo lá que a gente foi lá ver o ponto e tal, eu voltei muito melhor, eu tava numa vibe muito melhor, porque eu tava com a sensação que eu estava resolvendo, principalmente pelo fato de eu ter ido em busca de achar uma ideia, uma solução para aquela coisa que tá. Só o fato de eu ir atrás de uma solução já tinha me deixado melhor. E por último, que é uma das coisas que eu mais faço quando eu me sinto irritada, que eu assumo, que eu falo que eu me sinto irritado, você tem que dar um tempo e ficar em silêncio. Não tem jeito. Quando você tá irritado, acho que o melhor artifício que a gente pode usar na nossa vida é silêncio. Eu fico muda, eu fico calada, eu fico na minha, eu fico quieta. Por quê? Porque não é o momento de você ficar conversando muito e tal. Depois que você esfriar um pouco, passar um pouco aquilo ali, aí você tem uma cabeça melhor, uma razão, você tem fica um pouco mais racional a conversa, fica um pouco mais, entendeu? Mais possível a conversa, entendeu? Porque
Você não quer assunto. Quando você tá irritado, você não quer assunto, né? Você é assim, eu sou assim, quando eu não quero assunto com ninguém, não quero falar. Me deixa eu quieta algum tempo, e em silêncio, muda calado que vai resolver. Pelo menos naquele momento ali, não é o momento de falar. E quando as pessoas identificam, quando a gente identificar que outras pessoas estão irritadas, a gente também tem que saber lidar com isso. Porque, por exemplo, o Márcio ficou tentando algumas tentativas frustradas de me animar, e ficava brincando e tal, e me abraçando. Eu falei com ele, tu tá funcionando. Não, deixa eu quietinho aqui que daqui a pouco passa. Mas o fato de eu ter avisado já deixou ele meio de alerta. E no final das contas, no final do dia, inclusive, foi um dia muito corrido e muito bom. No final do dia tava muito bem, tava tudo bem. E eu consegui passar por esse momento. Hoje eu estou me sentindo muito melhor. Eu te pergunto, como é que você lida com você mesmo quando você se sente irritado? Você segue esses 5 passos ou você simplesmente explode e fala e dá e fala o que quiser e aí faz besteira? Como é que você lida com você mesmo? Não é nem com as outras pessoas. Como é que você lida com você mesmo quando você está irritado por qualquer que seja o motivo ou a lógica? Qual que é a sua postura? Você está presente para isso? Como que é isso na sua vida? Deixa aqui nos comentários pra mim e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. E agora, tô bem melhor. Graças a Deus que ontem, nossa senhora, ontem foi demais.